Estou compartilhando minha tela aqui, demora às vezes um pouquinho. Pronto, estão conseguindo ver? Sim, né? Ótimo. Bom, Tá, o assunto de hoje é renovação e fé. Então, passando para o próximo slide. Renovação, que eu vou começar por esse assunto, do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, o Cristo Consolador. A renovação espiritual é um processo contínuo de transformação moral e intelectual do espírito, que é essencial para a nossa evolução. A doutrina espírita, ela nos ensina que estamos em constante aprendizado e progresso, e que a renovação ocorre quando nos libertamos dos nossos erros do passado, desenvolvemos novas virtudes e buscamos um alinhamento maior com as leis divinas. E aí eu gostaria de trazer essa passagem, né, o jugo leve, que vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e meu fardo é leve. Então, nessa passagem, Jesus, ele se dirige a todos que sofrem, oferecendo conforto e alívio para as aflições, né? E esse alívio, porém, não significa a ausência de dificuldades, mas sim a força e a resignação que precisamos ter para enfrentá-las com compreensão e esperança. Então, o jugo de Jesus representa a obediência às leis divinas e ao seu ensinamento de amor e caridade. Então, diferente dos fardos impostos pelas tradições e as doutrinas rígidas da época, o fardo de Jesus é leve, porque não se baseia em punições severas, mas no entendimento e na renovação moral. A humildade e a brandura são qualidades essenciais para quem deseja encontrar paz e evolução espiritual. Então, o sofrimento ele se torna mais leve quando entendemos que ele é parte do aprendizado espiritual. Então, seguir os ensinamentos de Jesus traz consolo e esperança para enfrentarmos as dificuldades da vida. E a transformação interior baseia na fé e no amor ao próximo, e é o verdadeiro caminho para aliviar os pesos das provações. E sobre o Consolador prometido. Também tem essa passagem que é: se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos enviará outro Consolador, para que fique eternamente convosco, o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê e absolutamente não o conhece. Mas quanto a vós, conhecê-lo-eis, porque ficará convosco em vós. Né? Então, outra passagem de João, que é: mais o Consolador é o Espírito Santo, que meu Pai enviará em meu nome, ensinará-vos todas as coisas e vos fará recordar tudo que vos tenho dito. Nesse, o Consolador prometido, o Espiritismo é o Espiritismo, né? O Espiritismo é visto como esse Consolador, que ele não traz uma nova moral, mas ele esclarece, ele reforça os ensinamentos de Jesus, à luz da razão. Ele explica passagens que antes eram incompreendidas e combate interpretações mais dogmáticas ou distorcidas. O Espiritismo, ele também explica os mistérios da vida e da morte. Então, ele ensina sobre a imortalidade da alma, a reencarnação e a justiça divina, proporcionando então entendimento sobre o sofrimento e as desigualdades do mundo. E também demonstra a continuidade da vida após a morte, né? A comunicação com os espíritos comprova que há essa existência contínua além do corpo físico e nos oferecendo esperança e conforto para aqueles que perderam entes queridos. E ele também, o Espiritismo orienta a humanidade no caminho da evolução, né, ao ensinar sobre o progresso espiritual através de múltiplas existências. O Espiritismo também esclarece que cada um é responsável pelo seu próprio destino, incentivando a transformação interior. E Kardec também identifica o Espírito da Verdade,
né, mencionado por Jesus como um guia espiritual que inspira a doutrina espírita. Em várias comunicações, esse espírito se manifesta trazendo ensinamentos elevados. Ele também, junto com muitos outros enviados do plano espiritual, ele inspirou a codificação da obra espírita, né? E esse Consolador e o alívio das aflições, porque Jesus afirmou que o Consolador teria a missão de ensinar todas as coisas e recordar o que eu disse. Então, o Espiritismo cumpre essa missão, porque ele explica a causa de todas as dores e as dificuldades da vida, pela lei de causa e efeito, mostrando que cada sofrimento tem um propósito e pode levar ao crescimento espiritual. Ele consola os que sofrem ao mostrar que a morte não é o fim e que reencontros com entes queridos são possíveis pela reencarnação. Ele também revela o futuro da humanidade, afirmando que estamos em constante progresso e que um dia viveremos num mundo mais fraterno e pacífico. Deixa eu só mudar aqui. Também continuando falando sobre a renovação, mas na Gênesis capítulo 18, Sinais dos Tempos. Neste capítulo, Kardec analisa as transformações da humanidade e como elas indicam uma transição espiritual do planeta Terra. Ele explica que estamos saindo de um mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração, onde prevalecerão o bem e a justiça. E aí eu trouxe uma frase que eu achei super interessante, que é: uma mudança tão radical quanto essa não pode realizar-se sem comoção. Há uma luta inevitável entre as ideias. Essa frase, né, de Allan Kardec, ele discute a transição da Terra para um mundo de regeneração. Ele explica que toda a grande transformação social e moral da humanidade, ela gera resistência e conflito. E o Espiritismo ensina que o progresso ocorre de maneira gradativa e que à medida que nossos novos valores e conhecimentos surgem, há um embate entre as antigas e as novas formas de pensar. E esse processo pode ser observado em diferentes momentos da história. Então, né, com o significado do luta entre as ideias, que é inevitável, né, as ideias novas e progressistas trazidas pelo Espiritismo, elas desafiam crenças antigas e aí com isso geram resistências daqueles que se sentem ameaçados pela mudança. E esse conflito entre tradições e renovação é uma característica natural do progresso humano. A humanidade sempre resistiu a grandes avanços no conhecimento, seja no campo da ciência, da filosofia e da espiritualidade. E Kardec, ele explica que essa luta inevitável não se dá apenas no nível das instituições, mas também no íntimo de cada um de nós, que precisa superar, né, preconceitos e hábitos arraigados para aceitarmos novas verdades. E Kardec menciona que o progresso nunca ocorre sem resistência. E aí eu, né, trouxe alguns exemplos aqui de que podemos observar em vários momentos históricos. E engraçado até que, Lívia, você já estava trazendo alguns assuntos de conflitos, eu falei, nossa, ela pegou pensando. E um aqui, alguns exemplos que eu trouxe, então, cristianismo primitivo e as perseguições aos primeiros cristãos. Então, no início do cristianismo, os primeiros seguidores de Jesus foram perseguidos pelo Império Romano, pois a sua fé trazia uma mensagem revolucionária para a época. Era a mensagem de igualdade, amor ao próximo e desapego ao poder material. Então, mas mesmo diante de torturas e mortes, eles mantiveram sua fé e séculos depois o cristianismo se tornou a base da cultura ocidental. E também a revolução científica de Galileu e Copérnico. A ideia de que a Terra girava ao redor do Sol foi considerada herética e perseguida pela Igreja naquela época, né? Somente séculos depois a verdade científica foi aceita. Mas, aí eu pensando nisso, também já lembro que hoje, infelizmente, vemos gente voltando a questionar se a Terra é redonda, que é um conhecimento já aceito desde a antiguidade, né?
A abolição da escravatura também gostaria de trazer. Então, muitos resistiram ao fim da escravidão, alegando que era algo natural, né, algo comum, e que era muito necessário para a economia, que a economia ia falir, né, se deixássemos de ter escravos. E a luta por direitos humanos, ela sempre encontra grande oposição, não é que a escravidão acabou e que a luta acabou. Estamos tendo que ver o quanto os direitos humanos precisa estar de olho. E outro exemplo também é a Reforma Protestante de Martinho Lutero, que Martinho Lutero ele questionou as práticas da Igreja Católica, como a venda de indulgências. Ele defendeu que a fé deveria ser acessível a todos, sem a necessidade de intermediação da Igreja, e aí isso gerou uma perseguição, guerras religiosas e a divisão da cristandade. Mas a coragem dele para desafiar os dogmas permitiu que milhões de pessoas conseguissem reinterpretar a fé de forma mais direta e de forma consciente. E aí, pensando nisso, né, linkando com o espiritismo e a oposição da igreja e da ciência. Quando Kardec publicou o Livro dos Espíritos em 1857, ele enfrentou forte resistência, tanto da igreja, que via a doutrina como herética também, quanto da comunidade científica, que rejeitava a comunicação dos espíritos. E o espiritismo trouxe novas perspectivas sobre a vida após a morte, reencarnação e justiça divina, né, trazendo para nós a renovação de um pensamento religioso e filosófico. E aí me veio muito à mente o padre Júlio Lancelotti, que eu gostaria de trazer esse último exemplo aqui, de que ele também não pratica somente a caridade, mas ele enfrenta com grande resistência e preconceito pela dedicação que ele tem pelas pessoas de rua. Muitas vezes a sociedade apoia a caridade desde que ela aconteça longe da sua realidade pessoal. Então, queremos ser caridosos, mas até que ponto? Muitas pessoas dizem acreditar na caridade e na necessidade de ajudar os necessitados. Mas como reagimos quando essas pessoas em situações de vulnerabilidade passam a estar perto de nós? Queremos que os pobres sejam ajudados, mais longe dos nossos bairros, escolas e comércios. Queremos que os pobres, né, que o trabalho de Júlio Lancelotti ilustra bem essa contradição, né, queremos ajudar, mas até quanto? E ele luta contra essa chamada higienização social, que é o afastamento forçado das pessoas em situação de rua, que a gente tenta esconder a pobreza. E um exemplo que eu vi do Júlio Lancelotti é que em muitas cidades eles instalam pedras e grades embaixo de viadutos para impedir que os moradores de rua possam se abrigar ali. Em São Paulo, ele chegou a quebrar essas pedras com marreta, simbolizando a resistência contra a exclusão social. E aí, então, todos esses exemplos que eu quis trazer aqui, e tem muitos, muitos mais, né, tanto importante quanto esses, que mostram que grandes transformações, elas sempre vão enfrentar resistências, seja na religião, na política, na sociedade. A renovação, ela só acontece quando há coragem para questionar e fé para resistir, né? E a aplicação no presente da, de, dessa toda explicação sobre e também a transição planetária, né? No contexto do espiritismo, a humanidade, ela está passando por uma transição moral e espiritual, estamos saindo do mundo de provas e expiações para o mundo de regeneração, mas esse processo gera crises e turbulências, porque os valores antigos, baseados no egoísmo e no materialismo, eles entram em choque, né, com os valores da fraternidade e da justiça. E quem resiste ao progresso moral tende a se sentir incomodado. E com isso, essas pessoas muitas vezes reagem com agressividade ou indiferença. E como podemos enfrentar essa mudança? Kardec ensina que não devemos temer a essas lutas, pois elas fazem parte do progresso. Então, devemos manter a fé e a paciência, compreendendo que cada espírito evolui no seu tempo.
O Espiritismo também oferece conhecimento e consolação, então ele nos ajuda a entender que o mundo está passando por essa renovação necessária e inevitável. A luta entre as ideias é um reflexo da transformação espiritual do planeta, e é muito importante, apesar de todos esses desafios, o progresso, precisamos entender que ele é inevitável, e sempre vai conduzir a humanidade para um estado melhor. E agora, falando mais da fé. Então, no capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, tem uma passagem que fala que a fé transporta montanhas. Então, neste capítulo, Allan Kardec ele explica o poder da fé e a sua importância na vida espiritual e material. Ele mostra que a fé verdadeira, aliada à vontade e ao esforço, pode realizar grandes transformações no indivíduo e também no mundo. E qual é o significado da fé, né? A fé, ela é a confiança na realização de algo. Então, seja em Deus, em si mesmo ou em uma causa. Então, não se deve ser uma crença cega, mas sim raciocinada, baseada nas compreensões das leis divinas. E a fé verdadeira, ela dá força moral e coragem para enfrentarmos os nossos desafios. E aí, né, eu gostaria de trazer essa passagem que diz: em verdade vos digo, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a esta montanha: transporta-te daqui para acolá, e ela se transportará, e nada vos será impossível. Mas o que Jesus mesmo quis dizer com isso, né? E Kardec ele explica nessa passagem que ela não deve ser entendida literalmente. A montanha, ela na realidade simboliza os obstáculos da vida e as dificuldades interiores que podem ser superadas com fé e esforço. Então, a fé humana, ela é a confiança nas capacidades humanas para alcançarmos objetivos terrenos, como a ciência, a tecnologia e o trabalho. E já a nossa fé divina, ela está relacionada às verdades espirituais, então é a confiança nas leis de Deus. Então, a fé, quando ela é bem direcionada, ela pode sim inspirar grandes avanços morais e científicos. E a fé também, ela pode trazer cura, né? Muitas curas são relatadas, estão relacionadas à fé e à força que temos, né? O pensamento e a vontade têm influência sobre o nosso corpo, e a fé forte pode fortalecer o organismo e auxiliar num processo de cura. Então, trazendo para o Espiritismo, a fé também se relaciona com o poder do passe, da prece e da influência dos espíritos benfeitores. E é importante destacar que a fé sem ação, ela é estéril. E aquele que tem fé verdadeira também precisa agir com determinação para alcançar os seus objetivos. E a dúvida e incerteza, sem determinação, são os maiores inimigos da realização. Então, a fé não é um simples sentimento, mas ela é uma força poderosa que move o ser humano e a ajuda a superar desafios. Mas ela precisa ser esclarecida e fortalecida pela razão, e acompanhada de esforço e perseverança. Então, com fé e vontade, podemos transformar a nós mesmos e ao mundo ao nosso redor. Precisamos lembrarmos que a gente tem que servir de exemplo. Não. E no Livro dos Espíritos, capítulo 1, a lei divina ou natural, a questão 653, a pergunta é: será necessária a fé para alcançar a salvação? E a resposta é: sem a fé, não há verdadeira sabedoria. A fé é necessária para que o homem possa se aproximar de Deus. Então, a fé, ela deve ser acompanhada de ações. Então, não basta apenas eu acreditar. É necessário acreditar, praticar o bem e seguir as leis divinas. Os simples fatos de dizer eu tenho fé não significa que a pessoa está no caminho da evolução.
E suas ações, se suas ações forem egoístas e injustas, então não adianta ter fé, né? E a fé verdadeira é aquela que transforma. A fé genuína não é apenas uma crença, mas ela é uma força que nos impulsiona a nos melhorarmos moralmente. Ela nos fortalece diante das dificuldades e ela nos encoraja a agir com amor e com caridade. Mas o que é a salvação, né? Ela é alcançada pelo progresso do espírito. O espiritismo não vê a salvação como um ato instantâneo, mas sim como um processo contínuo de aprendizado e da evolução moral. E a fé é um auxílio importante, mas ela precisa ser raciocinada e ela precisa ser acompanhada do bem. Então, outra passagem aqui, a fé sem obras é morta. Isso significa que não adianta apenas acreditar. É preciso agir em conformidade com a lei ensinada de Cristo. Então, outra frase aqui, o verdadeiro espírita não é o que crê, mas o que pratica e faz esforços para domar suas más inclinações. No capítulo 17, sede perfeitos, item 4, o homem de bem. Então, Kardec, ele ensina nessa passagem que ser espírita não é apenas aceitar os princípios do espiritismo, mas também é colocá-los em prática na nossa vida, no nosso cotidiano. Que o progresso espiritual, ele ocorre através do esforço sincero para vencermos as nossas próprias fraquezas e desenvolver virtudes. Então, precisamos domar as más inclinações, e significa, então, combater o orgulho, o egoísmo, a impaciência, e tudo que, na realidade, nos impede de desenvolvermos a nossa moral. Então, para concluir aqui, né, eu gostaria de dizer que a fé e a renovação, elas são processos contínuos, e precisamos sempre lembrar que todos estão em evolução, e que além da fé, a gente precisa da paciência, da resignação e de muito esforço pessoal para alcançar o mundo de regeneração. E que a fé, ela é importante, mas não é o único requisito para a salvação. É necessário também viver conforme os ensinamentos de amor, da caridade e da justiça. Então, somente a fé ativa, mas também acompanhada de boas ações, que pode levarmos ao verdadeiro progresso espiritual. Então, a renovação, ela significa mudar a maneira como enxergamos o outro. A fé verdadeira, ela nos desafia a sair da nossa zona de conforto e agir com empatia e justiça. E Kardec ensina que não basta a fé teórica, ela é preciso também a ação e a transformação interior. Era isso que eu tinha para trazer hoje. Alguma pergunta, algum comentário? Fantástico, Aline, maravilhoso a sua palestra. É o mais difícil, né, da gente, porque eu acho que a teoria a gente tem bastante, né? A gente está com bastante teoria, a gente conhece bem a doutrina, mas a gente precisa conseguir colocar isso em movimento na nossa vida diária, nas situações que aparecem, nas situações cotidianas, lembrar do ensinamento e agir ali de acordo com isso. Pode falar, Adriane. Eu gostei bastante também, várias citações muito boas, viu, Aline? E dentro dessa lei divina que nos conduz a essa renovação, eu acho que essa interiorização e esse conhecimento de nós mesmos faz com que a gente perceba tudo isso que você falou, né? Onde está o nosso egoísmo, onde está o nosso orgulho, né? As nossas dificuldades, porque afinal de contas fomos criados simples e ignorantes, né? E com o livre-arbítrio como um recurso para a gente poder alinhar, né, a nossa conscientização e as nossas ações.
E estudando um pouquinho sobre esse conceito de transformação, o quanto isso é importante quando a gente desencarna, né? Porque quando a gente desencarna, nós somos exatamente o que o nosso psiquismo é. E só vamos levar o que nós fizemos. E às vezes a gente se engana, né? A gente acha que por causa desse conhecimento, como a Lívia falou, que a gente tem, a gente acha que isso é suficiente para essa renovação. E não é. Então, o que a gente percebe, que os espíritos amigos sempre colocam, é que o conhecimento, ele é importante, mas ele não exime da ação. Então, o que a gente sabe, o que a gente entende, o que a gente se conscientiza, precisa ir para a prática. E a prática é o dia a dia. E nós só vamos conseguir essa renovação se conciliarmos as duas coisas. O que a gente conhece, o que a gente aprendeu, esse conceito teórico com a prática. Né? E quando a gente desencarna, é isso que a gente vai levar. Né? É isso que eu gostaria de comentar. Adorei a palestra. Mais alguém gostaria de falar? Pode falar, Marlene. Então, o importante da fé é a gente demonstrar nos momentos mais difíceis. E isso é complicado, porque a gente é fraco e no momento difícil a gente se deixa derrocar. E é nessa hora que a gente tem que demonstrar e praticar. A gente vê que na hora da doença, na hora da dificuldade com o corpo material, a gente vê assim, a nossa fé ainda é vacilante. E por isso que a Aline fez a palestra hoje, por isso que a gente tem que falar sempre sobre, porque é para estar nos lembrando, para que isso fique nas nossas cabeças, né? Que a gente saia da palestra. Toda vez eu falo isso, né? Não só aqui, mas no centro também. A gente tem que sair da palestra pensando, raciocinando e também indo buscar outros livros, outros conhecimentos, porque aquele que o espírita que está, me perdoem o que eu vou falar agora, mas o espírita que está há 30 anos, 40 anos, sentado, né, na casa espírita, apenas tomando passe, tomando água fluídica e recebendo a palestra, ele não está fazendo essa ação, essa renovação que a Aline está propondo hoje. Porque a gente não pode, né? Se a gente mantém essa postura, a gente vai estar mantendo postura de outras religiões. A gente quer que o espírita seja transformador, que o espiritismo seja transformador na vida das pessoas e traga esse pensamento, essa filosofia para a ação, para a prática do dia a dia, né? Então, saiam daqui hoje, né? Pensando, refletindo, no dia seguinte vai procurar uma leitura, vai procurar algum conhecimento mais sobre isso para você, né? Não é para você falar do outro, apontar para o outro, não. É para ter o próprio crescimento. Pode falar, Adriane. Ai, foi sem querer, amiga. Desculpa. Tô Imagina, fora. sem problemas. Então é Fui isso, eu que gente. levantei. Oi, Fui eu que Mari. levantei. Pode falar, Mari. Boa noite, pessoal. Igual a Aline, gostei muito da sua palestra. Foi muito, muito renovador. Quando vocês, a gente está assim muito caído, realmente, porque assim, às vezes o meu, eu estou falando agora assim mais de mim, né? Quando eu estou muito caída, que eu tenho
uma depressão e às vezes uma ansiedade muito grande, assim, é claro, a gente tem que trabalhar isso dentro da gente, certo? Eu consigo muito me aliviar muito indo ao centro, porque é onde eu tenho muita força que eu recebo de vocês. Eu acho, assim, muito gostoso ir, porque eu tenho um acolhimento muito grande de vocês. Quando eu não vou, eu me sinto muito mal. Só que, assim, tem dia que realmente a depressão ela é muito, muito forte. Eu acho que todos vocês devem ter conhecidos, parentes, já devem ter sentido uma depressão forte, né? Então, de repente, não é porque a gente sente isso que a gente deve desmoronar. Não, muito pelo contrário. Eu sempre, quando eu vou, eu sempre mantenho um sorriso, porque a gente tem que manter esse sorriso. E, e é um sorriso, não é forçado, é um sorriso que eu trago porque eu sei que Deus está comigo. E aí eu paro e falo assim: tem gente muito pior do que eu. E eu sempre tento fazer alguma coisa para uma pessoa que está pior do que eu. Então, quando alguém começa a falar, ai, a minha vida está isso, 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 eu não recrimino, não, eu não falo, ai, ai, vamos, levanta, não. Quer falar? Fala. Eu sei que a minha está ruim também. Mas se eu sei que a pessoa está tentando conversar porque aquilo vai aliviar, eu vou ouvir. Eu não vou recriminar, porque quem sou eu para julgar? Que linda caridade, hein, Mari? Já tá botando em prática a caridade. Então, porque não é verdade, gente? Por que que eu vou falar para você, ai, não fala nada não, porque a minha vida está uma droga. Eu não quero ouvir você. Não, eu vou ouvir você porque a sua dor é maior do que a minha. Eu vou olhar que a minha é uma porcaria. É uma coisa que, como que eu posso te dizer? Se eu não olhar a sua dor, como que eu vou saber que a minha é menor do que a sua? Então, eu vou te dar a mão para te tirar daquele buraco. Porque a minha dor não é maior do que a tua, não. E muitas vezes a gente acha que a nossa dor é maior que a do outro. Eu já vejo, às vezes, as pessoas, né, menosprezam a dor do outro, e na realidade não dá para saber, né? É só passando para a gente saber o que que é, e cada um sabe onde o calo aperta. Então, tento nem Sabe, julgar. Adorei, eu Mari, que vou, você escuta sem eu julgar. vou, eu vou, eu vou falar uma coisa para vocês, que isso dói muito em mim, quando eu falo, eu estava com depressão. Ah, isso é frescura. Gente, quem não tem isso, fala isso. Só que não sabe a dor que a gente passa. Então, quando eu tô, gente, eu vou falar para sinceridade, eu não falo para ninguém que eu tô com depressão. Sabe por quê? Todo mundo julga. Só que só uma pessoa pode me julgar, Deus. Porque vocês, que eu digo assim, não vocês, O as mundo, pessoas, né, Mari? O mundo, né? é, ninguém sabe a dor do outro. Então, por que que eu não Sim. vou ouvir a sua história? Porque, eu vou julgar. Eu não vou julgar, porque a dor do outro pode ser muito menor do que a minha, mas por que que eu não vou te ouvir? E por que que você vai me julgar e vai falar, você é incompetente, você é isso, você é aquilo? Não. Ó, eu vou falar uma coisa para vocês que pode até, talvez até chocar. Eu gosto de rock and roll. Eu escuto rock and roll. Eu também. E tem gente que olha para mim e fala assim, sou drogada. Eu não sou drogada.
Isso, Eu não Mari, sou. é um pouquinho assim de também de ignorância das pessoas, sabe? De desconhecer as verdades, de achar que aquilo nunca vai acontecer com ela, né? De que isso está fora dos parâmetros. Mas eu acho que é fantástico isso que você falou, de ter paciência para escutar ainda os problemas dos outros, né? É uma baita de uma caridade que muita gente não consegue fazer. Então, levanta a cabeça, segue em frente, porque se a gente for dar bola para tudo que os outros falam para a gente, da gente, né, da família da gente, daqueles que a gente ama, né? A gente fica doido, porque as pessoas ainda gostam de nos inferiorizar por conta de alguns pensamentos delas, né? Isso ainda é uma característica de um mundo de expiações e provas, que as pessoas não conseguem crescer por elas mesmas, então isso é o princípio do bullying, eles diminuem o outro para tentar se sobressair. Isso são fatores, são coisas que a gente tem que lutar realmente. É o que eu estava falando no começo. Não é fácil. O que a Aline falou é fantástico, mas não é fácil. A gente vive o dia a dia e tem que procurar aí encaixar, né, os conhecimentos no nosso dia a dia e não pelos outros, é por nós mesmos. É o que você falou, é você com Deus, é você com Jesus, né? Então, é um passo a cada dia, é um sol que nasce a cada dia, e a gente deve procurar aí o meio termo da vida, porque assim, todos nós temos problemas, né? Claro que, como a Mara disse, em ordens e níveis diferentes, né? Que se apresentam para cada um de acordo com aquilo que a gente escolheu, com aquilo que a gente vivenciou nas outras encarnações. Mas é coragem e fé, né? Realmente que a gente precisa para seguir aí adiante. Bom, amigos, estou me estendendo demais, estou dando outra palestra aqui, Aline. Vamos passar para a nossa vibração, que é um momento, né, que a gente também vai aí fazer a nossa caridade, que é um momento que a gente tem para vibrar pelo próximo, por aqueles que estão nos nossos corações. Como sempre eu venho falando já há algum tempo, né? Que, em primeiro lugar, vamos vibrar por nossos familiares, pelo nosso círculo de amigos, nos nossos parentes. Vamos lembrar de todas as pessoas, de todas essas pessoas. Vamos aí puxar no nosso pensamento pelos nossos parentes que estão um pouco mais distante, um pouco mais longe também, pela nossa família que está no convívio diário, está naquele mais próximo, está no grupo do WhatsApp, né? Aquela família que compartilha os momentos ali. Vamos vibrar por todos eles, né? Que Deus traga a eles essa força, essa coragem, essa fé que a doutrina espírita traz para nós, que eles possam receber essa nossa vibração positiva, essa nossa vibração amorosa, para que consigam colocar nas suas vivências essa renovação, como foi a palestra de hoje, que a doutrina espírita faz em nossa cabeça, em nosso coração.
Vamos vibrar também pela nossa amiga Cláudia Guiar, que está em processo de recuperação. Pela Janete Aparecida Silva, hoje falamos com ela. Ela também gostaria de estar aqui hoje, mas estava sem energia também, então não pôde participar, mas já está também em processo de recuperação, né? A nossa amiga Genésia Carneiro, que cada dia mais que a gente encontra com a Genésia, a gente tem visto como ela está conseguindo aí, né, trazer buscar a saúde e melhorar aí o seu diagnóstico, e tem demonstrado estar cada vez mais saudável diante do infarto que a acometeu, né? Vamos vibrar pela Sueli, pela Nilda Viana, né? Nossas amigas, companheiras, trabalhadoras da Casa Espírita que estão passando por um momento difícil. Pelo Felipe da Adriane, para que ele tenha sempre fé, coragem e força para seguir a sua jornada. Pela Janete, pelo Ovidio Requiere, né? Pelo Paulo Borelli, pelo nosso presidente da casa, para que ele também tenha coragem, força para continuar buscando a saúde, também de acordo com o diagnóstico da doença que se apresentou para ele. Já está melhor também, já está mais forte, mais saudável, mas ainda precisa de muita fisioterapia, precisa de muito tratamento, muitos cuidados para se recuperar da doença que lhe acometeu, né? Gostaria de vibrar pela Nathalie, que fez a cirurgia, né? Já soube que ela já voltou a trabalhar, o médico deu só 10 dias para ela já voltou a trabalhar, que ela possa ter força e continuar aí a sua jornada, né? Para Luciene Ferreira Split Garcia, a amiga da Marlene, que está enfrentando aí um processo também de doença, de câncer, que ela possa ter coragem, né? Porque é um processo longo, que inspira muitos cuidados, e que ela tenha bastante fé e coragem para seguir adiante. E assim, nós vamos vibrar por nosso mundo que se encontra nesse turbilhão da renovação, nesse turbilhão de processos, de ideias, de pensamentos, que sejamos fortes e corajosos para seguirmos as nossas jornadas nesse caminho do bem. E vamos agradecendo a Deus, Pai amado, Jesus Mestre amigo e espíritos companheiros desse trabalho, pelo maravilhoso trabalho que tivemos essa noite, pelas possibilidades que vimos de renovação, de fé e de coragem para seguirmos as nossas vidas adiante. E assim, agradecidos por tudo, nós encerramos o nosso trabalho dessa noite. Que assim seja, graças a Deus. Muito obrigada, amigos. Boa noite e uma boa semana. Noite.